Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que estão prestigiando esse trabalho. Eu me chamo Andressa Franco Vargas, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Matemática da Universidade Franciscana e hoje vou apresentar para vocês um recorte da minha dissertação que eu realizei juntamente com a orientação da professora Helene Bisonin e o nosso trabalho intitulado Da Pesca Matemática, a modelagem matemática aplicada ao contexto da educação do campo. Bom, a minha dissertação, ela teve como base a educação do campo e a modelagem matemática, né? Porque a educação do campo foi uma modalidade que me acompanhou durante toda a minha trajetória. Então, o que a gente quis com a união destas duas, né? Trabalhar a questão cultural no contexto da escola com o intuito de contribuir para a aprendizagem de conteúdos matemáticos. Então, nós realizamos intervenções em uma escola do campo, da região oeste do Rio Grande do Sul, e discutimos temáticas do campo, oriundas do campo, do contexto do campo, por meio da matemática, né? Então, o que a gente quis foi propor essa ligação dessa questão cultural com a questão científica, com a questão matemática, né? Então, esse trabalho em especial, nós vamos discutir, né, como essas questões culturais elas vão poder contribuir para a aprendizagem de conteúdos de matemática, em especial em uma atividade que teve como tema a pesca. Então, a nossa ação, né, ela foi realizada com 8 alunos do 9º ano no ensino fundamental e uma escola do campo. Os nossos primeiros passos nessa pesquisa foram o levantamento de temáticas que pudessem ser trabalhadas com base nessa questão cultural, né? Então, para alcançar esse objetivo, nós realizamos 3 intervenções. Uma roda de conversa, onde nós conversamos com os alunos de forma bem informal, assim, tentando elencar os principais pontos que, segundo eles, a matemática estava presente naquela realidade do campo, né? Nas suas práticas, se eles viam a inclusão da matemática de algum modo. A segunda intervenção foi a chuva de ideias, que nós apresentamos uma nuvem e dentro dessa nuvem dizia matemática do campo. Então os alunos poderiam levantar suas percepções acerca daquela frase, o que vinha à mente quando essa frase era lida por eles, né? Quais eram os significados? E a terceira era a observação do cotidiano escolar, que nós acompanhamos a rotina da sala de aula juntamente com a professora. Então, após todas essas análises, nós elencamos 3 temáticas: a pesca, a agricultura e a pecuária. Como nós estamos tratando também com base na modelagem, né, nós trouxemos as etapas da modelagem que foram utilizadas nessa intervenção. A primeira foi a situação do mundo real, que foi essa que nós levantamos as temáticas, é o levantamento das temáticas a serem discutidas. O segundo é o modelo do mundo real, quando nós contextualizamos esta temática aos alunos, aos sujeitos. O terceiro é a matematização, a inclusão de conceitos matemáticos nessa contextualização. O quarto é o modelo matemático, onde são levantados problemas referentes a esta contextualização por meio da matemática. Os 5 são as considerações. Quais caminhos eu posso tomar na resolução desses problemas? Quais conteúdos eu vou fazer uso? Os 6 são os resultados e o 7 é a validação. Na validação, nós nos questionamos: esse problema ele foi respondido? Essa resposta ela está associada à situação no mundo real? Então, foram esses 7 passos que nós seguimos da modelagem nessa atividade. Então, aqui eu trago a etapa 1 e 2 da modelagem, né? A 1 foi o tema da pesca, né? Foi quando nós delimitamos que íamos trabalhar com aqueles temas. E a etapa 2 é a contextualização, né? Onde nós começamos a discutir esse tema mais a fundo com os alunos. Então, a gente trouxe esse breve texto aqui da contextualização, que foi apresentado aos educandos, com informações relativas à pesca. A pesca consiste na extração de organismos aquáticos, a pesca é uma atividade comum em várias regiões do país. Então, a gente trouxe informações significativas sobre a pesca de modo a iniciar um diálogo. E foi isso que aconteceu. Aqui a gente traz que, por meio dessa contextualização, foi possível discutir a importância e o papel da pesca na comunidade e na região, a criação e a venda de peixes na comunidade, a discussão sobre a gama de açudes localizado em chácaras e propriedades próximas às escolas, destacando quais as espécies de peixe existentes na região e o valor por quilo vendido, comercializado nessas comunidades. Então, dos 8 alunos, nós conseguimos identificar que 2 deles tinham mais conhecimento sobre o tema. Então, por isso, nós optamos em trabalhar em 2 grupos, que foram nomeados pelos próprios alunos, de Os Sardinhas e o PES Club. Então, essa tabela apresentada aqui ao lado, ela tem 2 colunas em cada um dos grupos, uma coluna relativa às espécies de peixe e a outra relativa ao preço por quilo. Então, todos esses dados
que estão presentes nessa tabela foram construídos pelos alunos, sem intervenção nossa. Então, o que a gente conseguiu observar, né? Que houve uma disparidade entre os valores. Por exemplo, o pintado, que foi citado pelos dois grupos, num grupo era R$8 e no outro era 20,50. Então, houve essa diferenciação. Daí nós questionamos, entre as espécies destacadas, qual é a média de preço por quilo? Novamente, os alunos não tinham conhecimento, desses conceitos estatísticos, então foi necessário uma intervenção por parte de nós pesquisadores, né? Então, o que nós fizemos? Nós conceitualizamos o que seria a média aritmética, o que oportunizou o cálculo de ambas as médias pelos dois grupos, né? A partir disso, nós levantamos outro questionamento. Há algum valor na tabela que apareceu com maior frequência entre os preços estabelecidos? Esses dois valores são iguais? Novamente, o que era a nossa proposta, né? Incluir o conceito de moda na nossa atividade. Outro conceito estatístico, porque, novamente, os alunos não tinham conhecimento. Eles só tinham conhecimento da cultura, da parte da matemática, eles não trabalhavam com essas questões estatísticas. Então, por meio dessa costura de questionamentos, a gente conseguiu trabalhar já a média aritmética e a moda, né? Conceituando cada uma delas. Então, no caso da moda, eles alegaram que era representada pelo número 15. E com base naquela tabela que eu mostrei anteriormente, novamente nós conseguimos incluir outro conceito, que era o conceito de mediana. Então, os sujeitos constataram que a quantidade de valores era par e não existia um número que dividia a sequência de dados, mas que os valores 10 e 15 encontravam-se no meio do conjunto de dados. Então, só por meio de um levantamento simples no início, a gente conseguiu abarcar 3 conhecimentos, né? Média, mediana e moda. Então, após toda a construção desses conceitos por meio daqueles dados, nós encerramos a atividade, né? Lembrando que isso é só um recorte na dissertação. Quem quiser interesse em observar e conhecer um pouco das nossas outras atividades, todas elas estão dispostas na dissertação. A nossa validação, que era a última etapa, se deu justamente por conta do diálogo com os alunos. Do diálogo acerca de quê? Desses conhecimentos matemáticos e como eles conseguem admitir significados nesses conceitos por meio dessa inclusão da cultura. Então, foi tudo por meio de um diálogo, de uma discussão sobre isso. Como consideração final, eu atento para fatos importantes, né? Como, por exemplo, o maior interesse e reflexão por parte dos alunos com relação às atividades. A gente viu que essa construção de significados estatísticos ela foi possível por meio dessa intervenção e essa inclusão da cultura, né? Que a gente conseguiu trazer vida à matemática, né? Como traz essa citação que eu falei. Então, a escola, ela acho que começou a ver que isso era possível, sabe? Por meio dessas nossas intervenções. Que trazer esses significados, trazer essa culturalidade presente no campo pode, de certa forma, contribuir para a aprendizagem e para a construção de uma escola que abrace mais todas essas causas, né? Essa pluralidade cultural, conforme pregam os próprios documentos que norteiam a educação do campo no nosso país, né? Então, é mostrar realmente que os conceitos da ciência, eles têm uma ligação com essa realidade, que eles podem ser discutidos e podem ser significados pelos alunos a partir disso. Então, aqui eu trago algumas referências que foram utilizadas nessa apresentação. E meus agradecimentos, né, à CAPES e ao programa de pós-graduação. Deixo aqui o meu contato e o da professora Eleni. Estamos à disposição para esclarecimento de dúvidas. Se alguém tiver interesse nessa temática da educação do campo, da cultura e da inclusão da matemática, é um tema que nós estamos trabalhando há algum tempo. E a minha dissertação ela está disponível na próprio site da instituição, da Universidade Franciscana. Quem tiver interesse em ver qual foram os outros segmentos dessa atividade, tudo está explicado na dissertação, bem como as intervenções relativas à agricultura e à pecuária. Então, meu agradecimento ao evento e aos colegas que estão prestigiando essa apresentação, esse trabalho. Obrigada.